Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é bem legal, mas primeiro eu quero que você tenha um outubro abençoado em nome de Jesus, amém? Nós estamos começando aí mês de outubro, né? Hoje é dia 2 de outubro e eu tenho certeza que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida nesse mês de outubro. E hoje o assunto tem a ver com perdão e amor. Perdão e amor, uma coisa é outra, uma coisa perdoar é outra. Não, mas tem tudo a ver. Porque a palavra fala que aquele que realmente ama e aprendeu a amar, ele também sabe perdoar. E a gente tem aqui, dentro da palavra de Deus, né, e no nosso exemplo de vida, um dos, um dos maiores exemplos de amor que eu posso encontrar na minha vida, principalmente na Bíblia. E ele se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, versículo de número 34, que diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. E olha só, no versículo 35, a multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salva-se a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. É forte, irmãos, essa passagem, por quê? Porque, vamos lá, Cristo ele foi crucificado porque ele ministrou uma palavra que a galera não entendeu. Olha só, ele passou 3 anos curando, salvando, libertando pessoas e ministrando vidas. E até num dado momento ele ressuscita pessoas. Ele ressuscitou o filho de uma viúva que só tinha o filho, entendeu? E ele vai lá e ressuscita. Ele ressuscitou o amigo dele, Lázaro. Ele curou um cara que vivia por anos num poço. Ele curou uma mulher que tinha anos de uma hemorragia, que ela não conseguia ser curada, e a Bíblia fala que ela já tinha gastado todos os recursos. Ela libertou o filho de um rapaz que o menino era possuído por demônios, se jogava no meio do fogo. Ele libertou um outro cara que vivia no meio do cemitério porque ele tinha uma legião de demônios. E por esses feitos, e por falar que Deus é bom e que o reino do Senhor está chegando próximo e que ele era filho de Deus, a galera decidiu crucificar ele, decidiu condenar ele a uma pena de morte. Olha só que forte. E no momento que ele estava sendo crucificado, as pessoas que estavam assistindo aquela crucificação num todo, numa grande maioria, incluindo os soldados, estavam zombando dele, humilhando ele, né? Colocaram ali uma placa: esse é o rei dos judeus, né? Antes disso ele já havia sido chicoteado, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi tratado como um criminoso de um alto gabarito por conta daquilo que eu acabei de te falar. E é muito forte isso, meu irmão, minha irmã. É óbvio que, tipo assim, Hollywood, né, a televisão, ela tenta romantizar muito isso, né? Nossa, é um evento cheio de sangue e tal. É triste, mas não é somente o fato dele ter sido crucificado, mas o que ele passou na cruz, que não era somente a dor dos cravos fincados nas mãos dele, mas sim a dor que ele sentia de ser humilhado, de ser zombado, né? E mesmo assim, com muito amor, ele perdoa aquelas pessoas, porque ele olha para Deus e fala: Pai. Ele intercede por aquelas pessoas, ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. É muito forte isso, meu irmão, minha irmã, porque você vai ler lá em Mateus 5 que Jesus Cristo fala: ame o seu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. Mano, é muito difícil isso. É muito difícil você amar um inimigo, é muito difícil você orar por alguém que te persegue, alguém que deseja o seu mal, alguém que por toda maneira quer acabar com você. É muito difícil você fazer isso, meu irmão, minha irmã. É muito complexo para os nossos sentimentos, para o nosso entendimento, né? É por isso que lá em Coríntios 13 fala que todo o amor que a gente sente é apenas um borrão no espelho, né? Uma imagem embaçada no espelho, porque quando vier o que é o verdadeiro amor, nós vamos ver o amor face a face. O amor é Deus. Porque eu não sei amar, meu irmão, minha irmã. Eu não sei, eu não consigo isso. Porque para mim é muito difícil amar meu inimigo. É muito difícil, é muito complicado eu ser assaltado e daqui a pouco eu tenho que orar por aquele rapaz
que me assaltou, aquela moça que me assaltou. Eu ouvi uma história ontem de uma pessoa, de uma amiga minha falando que lá na quebrada dela, os traficantes eles tomam conta e um motoboy estava passando, um motoboy de origem humilde estava fazendo o seu trabalho, e aí 2 rapazes foram lá e assaltaram ele, levaram a moto e o celular dele, que eram os 2 meios de trabalho dele. Ele era um motoboy que usava o celular para comunicação e ele usava a moto como uma forma de comunicação também. E aí de repente ele foi assaltado. E aí os traficantes viram aquele cenário, pegaram, ele tinha acabado de ser assaltado, por sorte ou azar, não sei, ele encontrou com os traficantes e ele falou: meu, os caras acabaram de roubar uma moto. Falou: roubaram sua moto? Aonde? Aí ele viu os rapazes passando, aquela moto e aqueles rapazes. Aí os traficantes pararam a moto, foram lá nos rapazes, deram 2 tapas na cara dos bandidos, derrubaram e começaram a bater nos moleques, nos assaltantes. E chegaram pro motoboy e falaram assim: meu, você quer bater também? Pode bater. Aí o moleque foi lá e começou a bater, pegou o capacete, dava capacetada nos moleques. Cara, esse é o sentimento. Ele foi roubado e ele quis ali justiça, ele quis vingança. E assim, cara, eu não sei se eu posso julgar ele, eu não sei. Os rapazes fizeram errado, os bandidos fizeram errado, mas quando o que foi assaltado, a vítima, acaba batendo, acaba sendo tão errado quanto. E eu acho que é isso que Cristo tenta nos ensinar, né? Eu tenho certeza que é isso que Cristo tenta nos ensinar, mas é difícil isso entrar na nossa cabeça. Eu vi uma história, um testemunho daquele pastor Caio Fábio, não que eu concorde tanto com ele, mas o testemunho dele é algo vivo e muito bom. Ele teve um filho amado, que deu muito problema para ele, mas no final das contas ele amava muito esse filho. E voltando de uma festa cristã, do momento que esse rapaz estava se conectando novamente com Deus, perto da casa, acho que na frente da casa dele, ele foi atropelado por um carro e foi levado a óbito. E isso causou muita tristeza no coração do Caio Fábio, e ele ficou muito triste, e ele né, ficou assim preocupado, ficou triste. E aí de repente ele é um cara muito influente lá no Rio de Janeiro, e as pessoas pegaram e descobriram quem foi o carro que atropelou, matou ele e foi embora, não prestou socorro. Ele conseguiu o contato da pessoa e aí ele ligou para a casa da pessoa, né? E aí ele ligou e falou assim: eu queria falar, era uma jovem, uma mulher, uma menina, eu queria falar com ela. Aí a pessoa falou: não, mano, ela não sai, desde o do ocorrido, né? Ela não sai do quarto, ela entrou numa depressão profunda e não sai do quarto. E ele foi até a casa da menina e ele falou: quero conversar com ela. E ele entrou no quarto da menina, a menina numa depressão profunda, ele orou por ela, ele ministrou Jesus por ela, ministrou a salvação sobre a vida dela e liberou o perdão sobre a vida dela, lembrando que aquela menina tinha matado uma pessoa querida da vida dele, entendeu? Tinha tirado do convívio dele uma pessoa querida. Jesus Cristo na cruz, ele estava ali sendo humilhado, e tudo que ele fez foi fazer o bem. Mas aquelas pessoas, por política, por ganância, por poder, não entenderam isso, e ali naquele momento estava humilhando Jesus Cristo a ponto de fato colocar o Senhor à prova. E chega no momento que ele fala assim, Jesus Cristo, ele olha, e para mim é uma das orações mais fortes da Bíblia, é ele orar por aquelas pessoas que de fato estão fazendo mal para ele. Olha só que interessante, Cristo ele falou no Sermão da Montanha: ame o seu inimigo e ore pelos que te perseguem. Ali ele estava praticando o que ele estava falando. Então, meu irmão, minha irmã, a conclusão que eu chego nisso tudo é que de fato eu preciso aprender a amar como Cristo ama. Eu preciso entender o amor como Cristo entendeu e amou. Porque a partir do momento que eu fizer isso, e a partir do momento que você fizer isso, de fato, você vai amar verdadeiramente ao ponto de amar o seu inimigo e orar por aqueles que te perseguem. Não somente nas palavras, mas também na prática. Então, meu irmão, minha irmã, se conecte mais a Cristo, entenda mais o que Ele tem para a sua vida, porque de fato assim você vai saber amar de verdade. Se liga nessa ideia.